É Prontinho. importante gravar mesmo. Vamos lá. Bom, pessoal, bom dia. Queria cumprimentar o Fernando Lopes, do Instituto TOTO, que está conosco há tanto tempo. Ai, Fernando, que parceria nossa, né? E cumprimentar também o Charles Lenzi, meu amigo, colega de muitos anos do setor, e que neste projeto também estamos há muito tempo juntos, né? Charles, eu me lembro que quando eu cheguei na Beólica, em 2011, há 9 anos, alguns meses depois, nós começamos a conversar sobre esse projeto. E eu achei o projeto muito interessante. Parecia distante, né? E tivemos um longo caminho de construção desse projeto. E depois começamos a ver os primeiros resultados, lançamos, acho que em 2013, vimos os resultados timidamente, e o Fernando, com toda a sua criatividade e também paciência de ver uma semente sendo plantada e brotando devagar. Fernando, eu sinto muito orgulho desse projeto, sabe? E assim, tenho uma gratidão muito grande por você, por tudo pelo seu trabalho, por tudo que você tem feito. Eu tenho mostrado muito esse projeto lá fora também. E realmente é uma das coisas que a gente tem orgulho, e às vezes a gente nem curte tanto, porque temos tanta coisa no dia a dia, mas sempre que eu olho para esse programa, um dia desse você colocou uns resultados no LinkedIn, e eu espalhei esses resultados para tudo que é lugar, nem tive tempo de te ligar para falar isso, mas realmente é um projeto que tem trazido muitos resultados, e foi uma parceria nossa lá do início, acho que nós três, né? Eu me lembro que o Tarcísio nos ajudou muito, Charles, na época. Tarcísio Borim. Tarcísio, né? Pois é, eu não me esqueço disso, e o Sandro, ali com a equipe técnica, ajudou bastante, a Emiliana, e realmente hoje a gente tem resultados muito bons. E a gente está falando aqui, estamos encerrando o ano de 2020, um ano que não foi fácil, sob muitas perspectivas, mas foi um ano também muito rico de criatividade e de colocar também muita coisa que a gente pensava para rodar, e o Fernando ele vai trazer justamente o resultado, né? E mostrar a perspectiva para o ano que vem, e nesse aspecto eu tenho certeza que a gente vai ficar muito feliz, porque nós estamos vendo que o produto que a gente tem em mãos, né, ele está cada vez mais valorizado e valorado pelo mercado, pela sociedade, e isso nos deixa muito contente. Então, muito obrigada, Fernando. Parabéns pelo trabalho, e Charles, obrigada pela parceria, que bom tê-lo aqui conosco, e eu desejo bom dia a todos, e já passo a palavra para você, meu amigo Charles. Obrigado, Elbia. Bom, gente, também da mesma forma, eu queria cumprimentar todos os participantes, todos os presentes, dizer que para mim é uma satisfação, é um prazer assim poder compartilhar um seminário, um webinar, com a presença da Elbia, né, e do Fernando. A Elbia acho que já falou bastante a respeito disso. Vamos dizer assim, a gente tem uma relação que eu acho que vai além da relação hoje de parceria e de co-irmãos, vamos dizer assim, de pessoas que trabalham e militam no setor elétrico, né? A gente aprendeu ao longo do tempo, e eu particularmente, a admirar muito e respeitar muito o trabalho que a Elbia tem feito em prol, né, do setor elétrico brasileiro. Eu acho que se a gente olhar, vamos dizer assim, o que éramos há 4, 5 anos atrás, em termos de evolução, em termos de perspectiva, né, do setor de energia eólica no país, e a gente vê o que esse setor representa hoje, é inegável, né, que a Elbia tem grande responsabilidade no desenvolvimento dessa fonte no nosso país. Então, Elbia, você sabe, né, eu não preciso ficar jogando confete em você, né, mas você sabe do respeito, carinho, admiração que eu tenho pelo teu trabalho, e também pela amizade. Eu acho que também isso, graças a Deus, é uma coisa que a gente pôde cultivar ao longo de todo esse tempo. O Fernando também é um parceiro muito bacana, que está conosco desde 2011, né, Fernando? E eu acho que a Elga colocou bem. Eu acho que quando a gente começou essa discussão lá atrás, eu lembro o Tarcísio Borim, na época, ele coordenava dentro da Abragel um grupo de sustentabilidade. Ele trouxe para a gente essa ideia, e
imediatamente a gente começou a avaliar e começamos a discutir com a Elbia. A Elbia, como comentou, recém tinha entrado na Beólica começamos a estruturar isso como um projeto de parceria entre as duas associações e sempre olhando, né, para aquilo como algo que poderia trazer para os empreendedores, né, de fontes renováveis, uma perspectiva de negócio muito interessante. E eu acho que isso, vamos dizer assim, tem se comprovado ao longo do tempo. E o mais interessante que eu percebo é que quanto mais a gente olha para toda essa dinâmica de modernização que a gente está passando no nosso país, né, muito motivado por questões de tecnologia, muito motivado pelos aspectos, né, que a tecnologia trouxe, principalmente em termos de transferir para o consumidor, para o cliente, enfim, a responsabilidade e um aspecto muito mais de assumir uma responsabilidade maior com relação à gestão, né, da sua energia, tomada de decisão. Hoje o cliente tem muito mais poder em relação a isso, com a sua capacidade e o discernimento, né, que a gente está tendo com relação a todos esses aspectos que a tecnologia nos traz. Então, vamos dizer assim, na medida em que a gente caminha por um mercado cada vez mais liberado, onde o cliente tem essa capacidade de escolha e onde a gente tem uma pegada de sustentabilidade muito forte, né, a gente se convence cada vez mais da importância da decisão que nós tomamos lá atrás de implantar, de construir, de desenvolver um projeto de certificação de energia renovável aqui no Brasil. Então, eu fico, né, bastante orgulhoso e muito feliz de poder ter sido, vamos dizer assim, o que eu quero dizer é a Abragel, a Beólica, enfim, o Instituto Totum, né, mas de ter sido um ator desse processo, ajudando, vamos dizer assim, ao setor como um todo e às empresas em especial a poderem diferenciar o seu produto, né, sua commodity, energia, dentro desse mercado que cada vez é mais competitivo e mais exigente por produtos renováveis, sustentáveis, limpos, enfim, que tem essa pegada de sustentabilidade. Então, obrigado aí pela oportunidade, cumprimento a todos que estão nos assistindo e, Fernando, agora é com você. Vamos lá, vamos falar de alguns números do que aconteceu em 2020 e o que a gente prevê acontecer em 2021. Então, o primeiro número que eu trago aqui foi a quantidade de usinas aptas a gerar RECs, né? No nosso caso, os I-RECs, né? International REC Standard. Em 2019, nós fechamos com 106 usinas e agora, no ano de 2020, já temos 143, talvez vamos fechar o ano aí com um pouquinho mais do que isso. E dentro do mix, nós fechamos com, dessas 143, 96 são de tecnologia eólica, 25 são hídricas, sendo 15 PCHs, 7 de biomassa, bom crescimento, e 20 de energia solar. Então, eu pergunto para a Elbia. Elbia, hoje a gente tem, vamos dizer, 2/3 das usinas são eólicas. O que tem motivado os associados da Beólica para o engajamento, mostrando aí que a gente tem uma prevalência de usinas eólicas no portfólio? Eu tenho percebido, assim, Fernando, que nos últimos 2 anos, 2, 3 anos, a gente tem falado mais, e nós na Beólica, e os próprios resultados que o certificado está trazendo, ele tem atraído muita atenção dos associados. Tem um ponto também que nós fizemos uma modificação, e deve ser de mais ou menos 3 anos, que os projetos poderiam ser também de ACR, que depois é bom você comentar um pouco. Mas o que eu percebi, principalmente, talvez nos últimos 2 anos, é essa busca do gerador pelo Mercado Livre e o fato do Mercado Livre se interessar por esses projetos. Eu publiquei recentemente um artigo chamado Alfaiataria dos Contratos, né?
três semanas, mais ou menos, no Jornal Valor, e eu estava falando muito disso, né, da mudança do perfil do consumidor. Além da abertura que a gente está tendo para o Mercado Livre e outras possibilidades de modelagem, principalmente de autoprodução, este consumidor que está vindo, ele já vem com esse DNA de querer o certificado. E a gente tem visto um movimento global, e no ano da pandemia, eu estava há pouco refletindo sobre isso, né? Que ontem eu estava com as amigas no final do dia, e a gente fez ali um balanço de 2020, e realmente foi um ano difícil, mas foi um ano também que muita coisa que estava para acontecer, ou que já estava acontecendo, tomou mais força. E uma delas é a discussão da mudança climática, da necessidade de investimento em energias renováveis, do interesse das empresas, dos grandes grupos. E os ativos, né, que hoje a gente resume em ativos com características de ESGs, que é Environment, Social and Governance. Então, o nosso produto eólica, energia eólica, ele tem essa característica, e o setor eólico ele está muito mais bem consolidado, né? E aí, quando você compara ainda com os projetos solar, a Solar chegou depois, né? Acho que o primeiro leilão que a Solar de fato vendeu foi em 2015, e nós não, nosso primeiro leilão foi em 2009. Então, nesse processo, a gente está um pouquinho mais velho. Acho que esses fatores também eles explicam. Então, acho que, de forma geral, é isso assim, que tem explicado esse movimento muito grande. E nós, na Abeólica, estamos fazendo um trabalho muito grande de conscientização e de busca desses geradores. Eu, pessoalmente, faço isso, às vezes nem te aviso, né? Às vezes eu te chamo para fazer uma reunião, para apresentar o certificado, mas às vezes eu faço isso sozinha, ou o Sandro, a equipe. Esse trabalho de explicar o que é o certificado, eu percebo que também é um trabalho que a gente precisa fazer, é ainda uma lição de casa, a despeito de todo esse movimento que a gente tem percebido no mercado. Ok, obrigado, Elbia. Charles, a gente tem 15 PCHs aptas a gerar RECs. Porque, às vezes, o que a gente vê no mercado é que se fala de energia hídrica, e dentro das 25 usinas que a gente tem aptas, né, a gente tem algumas grandes unidades hidrelétricas, né, até de 1.000 megawatts. Então, qual que é o desafio para despertar o consumidor para o apetite pela PCH? Não só a energia hídrica, mas a hídrica vinda de uma pequena central hidrelétrica. Eu acho que a grande questão agora é a questão da, vamos dizer assim, da busca por uma diversificação, né? Então, eu imagino que para aquele investidor de PCH, eu acho que o importante é, vamos dizer assim, na busca da diversificação, é efetivamente olhar para o certificado, para o IREC Brasil, como sendo uma oportunidade de poder vender a sua energia de uma maneira diferenciada. Então, nesse ponto que eu vejo essa questão. Dando um passo para trás, Fernando, eu acho importante salientar uma questão. Hoje, o investidor de PCH, aquele que está empreendendo, talvez ele tenha uma preocupação um pouco diferente, né, daquele camarada que está investindo em outro tipo de fonte. A PCH ela tem tido muita dificuldade de implementação no nosso país, por conta de uma série de razões. E por mais que a gente mencione os aspectos e as características, né, de sustentabilidade dessa fonte, de todos os seus impactos socioambientais positivos, né, nas comunidades onde atua, e a gente já demonstrou isso através de vários estudos, a própria ANEEL fez estudos sobre isso também, demonstrando isso. Eu vejo que ainda se tem uma luta muito grande para empreender, né, através de usinas de pequeno porte aqui no nosso país, sejam PCH, CGHs, usinas autorizadas até 50 MW. Então, eu acho que a gente tem uma preocupação anterior a essa, que é a questão de solidificar uma perspectiva de futuro em relação ao empreendimento em si. Tá?
que é uma coisa que já é diferente, por exemplo, quando a gente olha a questão das fontes solar e da fonte eólica, principalmente, que já são vamos dizer assim, fontes consolidadas, principalmente eólica, com uma aceitação muito grande da sociedade por conta dessa pegada de sustentabilidade, e essa dificuldade, ela, vamos dizer assim, ela acaba acontecendo mais com as PCHs. Então, vamos dizer assim, tirando esse desafio da nossa frente, que é viabilizar ambientalmente, né, através dos processos de licenciamento ambiental, e depois a questão econômica, né, viabilizar o projeto de uma certa forma, de maneira econômica, ou seja, como eu comercializo a energia, eu acho que aí a minha resposta seria o seguinte: buscar um diferencial no mercado para poder enfim, através do IREC Brasil. Eu honestamente acho que isso seria, né, um grande diferencial para poder comercializar a energia e poder se destacar em relação a outras fontes. Muito bom. Vamos falar agora de número de empresas envolvidas. No final do ano passado, a gente tinha 20 empresas envolvidas com o REC. Estou dizendo só geradores, comercializadores de energia, traders. Não estou falando de clientes, né? Clientes é bem mais do que isso. E a gente fechou o ano de 2020 com 37. Eu trago aqui os logos das 37 empresas que estão agitando o mercado de RECs. Eu destaco aqui a presença da Chesf e de Furnas, que recentemente entraram. A gente está também com a Copel, não sei se a Copel está aqui nos slides, se não tiver, ela está em processo, mas a gente estamos conseguindo também a adesão das empresas estatais entrando aqui, além de todas as empresas privadas, tanto nacionais como muitas empresas multinacionais. Agora, perguntando aqui para o Charles, olha que interessante, até o ano passado a gente tinha poucas comercializadoras de energia. E hoje entraram muitas comercializadoras no programa, a gente vê a Comerc, a Mérito, a gente tem, por exemplo, a Green Yellow, que é uma empresa de geração e tem também uma comercializadora. Aqui que você acha por que as comercializadoras estão entrando agora em peso, tanto as comercializadoras autônomas quanto as comercializadoras ligadas às geradoras, né? O que se deve a essa mudança de perfil? Eu acho, Fernando, que elas estão enxergando exatamente tudo aquilo que eu e a Elbe e você vimos lá em 2011, ou seja, perspectiva, né, de negócio. O mercado, nessa questão de certificação, vamos dizer assim, minha perspectiva, minha opinião é de que isso vai crescer muito nos próximos anos. Tá? Eu acho que, vamos dizer assim, todas as empresas e pessoas que vamos dizer assim, vão querer comprar energia, escolher o seu fornecedor e vão querer atestar ou certificar que a energia que estão comprando ela tem uma determinada característica de sustentabilidade. Então, eu vejo o seguinte, eles estão exatamente nessa... fazendo a leitura de que o mercado vai crescer e que é importante a gente estar, vamos dizer assim, participando dessa perspectiva desde o começo. Tá? Então, a minha visão é essa, eles estão enxergando exatamente o potencial que esse mercado tem e estão se preparando, né, e participando dessa jornada, vamos dizer assim, desde agora, desde o princípio. A gente tem recebido aqui no Totum 2 ou 3 ligações por semana de comercializadoras, onde a comercializadora liga para cá e fala assim, olha, mas agora o cliente está pedindo energia com garantia de origem. Que troço é esse? Que negócio é esse? Daí a gente mostra como é que é e aí, invariavelmente, eles entram. Elber, você acha que isso tem a ver com a questão do mercado livre também? Hoje, na viabilização de vários parques eólicos, antigamente, eles eram 100% vendidos no ambiente regulado. E hoje, nos últimos leilões, na verdade, o leilão tem sido usado mais para garantir a ponta de conexão, e sendo 40%, 50%, às vezes 60% está vendido no mercado livre. Você acha que isso tem
a adesão de comercializadoras aqui tem a ver também com esse movimento? Sim, Fernando. O que aconteceu? Nós tivemos um leilão em 2017 e este leilão ele foi uma verdadeira virada de chave para a relação mercado livre e mercado regulado. O que aconteceu? Em 2016, nós não tivemos leilão, nós tivemos um leilão cancelado, e no ano de 2017 existia ali uma oferta em potencial muito grande. Além disso, a gente sofreu uma evolução tecnológica e uma redução de custos dos equipamentos. Havia uma disposição marginal a vender dos fabricantes e também dos empreendedores a um preço mais baixo, porque eles estavam ali com a oferta reprimida. Né? E em 2017, a eólica se tornou a fonte mais barata do país, até em comparação com Belo Monte. Eu me lembro que o André Trigueiro fez uma matéria, até, não sei se foi no Jornal Nacional, essas matérias dele, mostrando que a eólica tinha se tornado mais barata que Belo Monte. E esta competitividade da eólica chamou muita atenção do mercado livre, que já estava olhando para nós há um tempinho, nós olhando para eles. Só que tudo isso não seria suficiente se a gente não tivesse a solução da financiabilidade. Aí, no ano 2018, o BNDES trouxe uma solução de financiabilidade quando estabeleceu o PLD suporte e estabeleceu também receber as garantias rolantes. Eu até falei sobre isso numa webinar, acho que semana passada. Então, de um lado, você tem o mercado querendo comprar, a demanda, a condição de financiamento, que sempre foi um gargalo para nós, e o Charles sabe muito bem disso, a gente vive isso historicamente, para o mercado livre. Esse foi um outro fator. E nós, geradores, que sempre queríamos vender no livre e não sabíamos como, tivemos um caminho para vender. De modo que, surpreendentemente, em 2018 e 2019, cerca de 75% da nossa venda total foi para o Mercado Livre. E muitos projetos não estavam, embora a gente tenha tido leilões no mercado regulado, não estavam associados ao mercado regulado. A gente teve, sim, um movimento, em 2017 a gente já percebeu, de se vender 40% de um parque, 30% de um parque no regulado, o restante no livre, até para ancorar a questão do escoamento, mas a gente começou a ver projeto livre mesmo. E isso aconteceu em 18 e 19, porque um outro fator muito interessante, a nossa média histórica de gigawatt contratados até 2017 era em torno de 2 gigawatts. Em 18 e 19, a nossa média histórica saltou para 4 gigawatts. Então, a gente vendeu mais ou menos 1,5 no ACR e o restante no ACL. Isso aconteceu para 18 e 19. Então, todo esse movimento, e a gente viu o movimento na ANEEL com as outorgas, tivemos uma reunião com a ANEEL ontem, a gente percebeu o chão de fábrica está lotado, né? Por causa disso. E 2020 a gente vai ter 100% vendido no Mercado Livre, porque nós não tivemos leilão. Então, é isso que explica esse movimento, essa busca. Tem a questão do desenho de contrato, da customização que eu mencionei há pouco, e a busca do gerador de fazer um contrato adequado àquela necessidade do consumidor e até mostrar para ele, olha, eu tenho um produto aqui, você precisa dele. Talvez o consumidor nem achava que precisava, mas aí o gerador, ele é criativo, ele sabe fazer um bom desenho e fala, não, realmente, eu não posso viver sem esse produto. E este produto, uma das características dela é justamente essa certificação, esta que você chamou de origem, garantia de origem. Garantia de origem. Então, é isso que nós percebemos, Fernando. Legal. Vamos lá. Movimento de transações. Aqui é um movimento acumulado. Então, nós vamos fechar 2020 com cerca de 7 milhões de RECs acumulados em todo o programa, em todos os 6 anos, 7 anos do programa. Só no ano de 2020, a gente vai bater muito próximo aos 5 milhões de RECs transacionados.
se a gente for comparar com o ano de 2019, só em 2019 foram transacionados 2,5 milhões, que é a diferença da barrinha de 19 para 18. Então, nós dobramos de 2019, praticamente dobramos o movimento de transações. E eu queria explorar com vocês, primeiro com o Charles, o que você acha, Charles? Tem a medida provisória 998, que diz aí de valorização dos atributos ambientais. Como que nós deveríamos trabalhar o REC dentro dessa questão de valorizar os atributos ambientais das renováveis? Eu acho que esse é um ponto, Fernando, bastante importante, que tem trazido muita, vamos dizer assim, discussão e até envolvimento, né, bastante intenso da Abragel em relação a essa discussão da eliminação, redução, vamos dizer assim, dos subsídios, né, a questão do trocar o desconto, né, na tarifa de transmissão pela questão dos atributos. A gente tem essa consciência de que, e somos totalmente favoráveis a essa questão dos atributos, e na medida em que, obviamente, se valorize adequadamente os atributos das fontes. A PCH, vamos dizer assim, inicialmente, né, lá atrás, quando a gente desenhou essa questão do desconto, essa forma de incentivo toda que surgiu para que a gente pudesse desenvolver as fontes alternativas, vamos chamar assim, foi um mecanismo muito importante, utilizado como forma de estimular o desenvolvimento das diversas fontes. E se a gente olhar para os resultados que a gente obteve até agora, a gente pode dizer que a decisão foi correta. O que a gente precisa entender é se, para cada uma das fontes, vamos dizer assim, a gente de fato está, vamos dizer assim, atribuindo, né, a valorização ambiental adequada. A gente comenta na Abragel, e a gente tem estudos que demonstram isso também, que no caso específico do desconto da TUSD, isso nada mais é do que, de fato, uma compensação pelo fato da PCH ter uma característica de locacional, ela tá espalhada, né, no Brasil inteiro, ela tem localização próxima do centro de carga, então ela acaba impactando positivamente o sistema de transmissão, seja através de redução de perdas, seja através da postergação, vamos dizer assim, de investimentos de reforço ou de ampliação das redes de transmissão e de subtransmissão, no caso das distribuidoras. Então, eu acho que essa discussão é fundamental, é muito importante que a gente leve em frente. Eu queria fazer um pequeno comentário também sobre a questão que a Elbia comentou e vocês comentaram sobre a questão da ampliação do mercado livre e essa característica importante que a fonte eólica tem de modularidade, né? Ou seja, você consegue, a partir de um determinado parque, ir crescendo esse parque na medida em que você comercializa, né, e tem a oportunidade de comercialização. No caso da PCH, isso não é possível, né? Isso não acontece. Então, a gente tem que entender que existem essas particularidades e diferenças que são inerentes de cada uma das fontes. Então, quando a gente fala de uma PCH de 24,3 megawatts, ela é 24,3 megawatts, ela não pode ser 22 e nem 28. Então, existe toda uma condição, toda uma característica que, inclusive, afeta a própria cadeia produtiva, né? Eu não consigo fabricar equipamento para estoque, eu tenho que ter equipamentos feitos, né, de uma determinada maneira, feitos de forma específica para cada projeto, é o famoso tailor-made, né? Ao contrário de outras fontes que têm características de modularidade e replicabilidade. Mas eu acho que é isso, Fernando, eu acho que essa discussão ela é fundamental e eu acho que talvez dentro da medida provisória 998 e as discussões que a gente vai ter dentro do âmbito de modernização daqui para frente, certamente essa questão de valorizar adequadamente os atributos ambientais e de impactos socioambientais que os empreendimentos têm, principalmente as fontes renováveis alternativas têm,
é uma discussão que vai tomar muito do nosso tempo, acredito que em 2021. Bom, Elber, o que você acha? Atributos ambientais podem virar um requisito regulatório, mandatório na nossa legislação, ou vai continuar no aspecto voluntário, como atualmente é o nosso programa de REX? Fernando, é até corajoso da minha parte discordar do que tem sido aí o caminho da discussão, tá? Eu realmente acho muito complicado essa história de atributos. Eu sei que está lá na MP, e se você perceber na MP 998, da forma que está muito genérico. E a CP 33 também tratou de forma genérica. Quando essas questões são tratadas de forma genérica, isso significa que as pessoas não sabem exatamente o que elas estão querendo, o que elas estão dizendo, o que elas vão medir e, sobretudo, o que elas vão medir. E quando você não sabe exatamente o que medir, como medir, existe uma figura que, às vezes, é até personalizada, chamada mercado, que faz esse trabalho muito melhor. Então, eu tenho observado essa discussão desde a CP 33, o Instituto Escolhas fez um trabalho que ficou muito bom, nós participamos, né, Charles? E, naquela ocasião, eu até acreditava que a gente teria um caminho para fazer essa valoração de atributos, que, aliás, eu nem ando gostando de usar essa palavra atributos, porque só que com o resultado daquele estudo e a controvérsia que veio depois, porque ali você acaba elegendo de partida ganhadores e perdedores. E eu fui uma das ganhadoras ali. Eu digo eu porque aerogerador e Elbe, em muitas situações, é a mesma coisa, né? Estou com um aqui atrás. E as eólicas ficaram bem na história, e eu vi que outras fontes nem tanto, mas acho que Charles e eu ficamos bem ali na fotografia. Mas eu notei que, quando a situação é muito complexa, quando medir uma determinada variável é muito complexo, começa a partir para certas subjetividades complicadas. Eu acho esta história de fazer atributos para geração de energia no Brasil bastante complexa, e penso que o mercado, talvez, ele seja capaz de direcionar melhor isso. Não só o mercado, mas também a metodologia de planejamento. Tem certos atributos que discutimos entre nós, e aí a gente mistura, porque tem um atributo ambiental, tem um atributo elétrico, tem um atributo energético, e todos esses atributos precisam ser tratados e precificados. Por exemplo, transmissão. Charles estava falando, olha, as PCHs estão próximas do centro de carga, então é justo que elas tenham um desconto na TUSD. Elas estão economizando linha, mas se o país optou por um sistema interligado nacional, que tem o objetivo de praticamente equalizar o custo para toda a sociedade, para todo consumidor, como é que você vai fazer uma equalização se você está dando ali sabe, começa a entrar nessas discussões que não terminam nunca. E o planejamento, o PDE, os últimos PDEs, talvez nos últimos 3, 4 anos, ele está, de certa forma, colocando esses requisitos sistêmicos, e ele, quando roda o modelo MDI, que é o modelo de decisão de investimento, ele acaba contemplando, esses requisitos, os elétricos, os energéticos, e a questão ambiental, especificamente, eu entendo que ela tenha que ser valorada e até premiada, mas eu acho que isso pode ser feito por certificados, como é o nosso certificado, que é um mecanismo de mercado, e que não é mandatório, ele não está numa lei, não está num decreto,
mas o mercado ele vai ser capaz de buscar esses atributos naturalmente, porque trazer para si, o governo trazer para si a responsabilidade de, com sua caneta, determinar e estabelecer, eu não sei se a gente vai chegar num resultado eficiente. Da maneira que a discussão do clima está seguindo, do conceito de economia de baixo carbono, de emissão zero, está seguindo, eu tenho a impressão, eu estou vendo sinais muito fortes nos últimos anos de que o mercado é muito mais capaz de fazer essa precificação e essa classificação do que um gabinete de governo ou um poder legislativo ou o que seja. É essa a impressão que tem hoje. É isso que eu penso. Posso estar errada, mas a minha experiência nessa discussão tem me levado a crer hoje nesse conceito. De fato, hoje... Fernando, se você me permite, eu queria fazer só um adendo. Que eu vejo o seguinte, eu acho, não tenho a menor dúvida, vamos dizer assim, que o mercado vai efetivamente, e já está fazendo, né? Se a gente olhar, por exemplo, assim, a maior parte de fundos que tem buscado, vamos dizer assim, linhas de investimento e assessorando, né, projetos de investimentos, a gente percebe que existe um compromisso, um vínculo, né, com os aspectos de ESG que é absurdo, né? Quer dizer, uma série de empresas já hoje recomendando, né, ou desrecomendando investimentos em projetos que não têm uma pegada ambiental de sustentabilidade, por exemplo. Então, vamos dizer assim, eu acho que o mercado ele certamente vai olhar para essa questão ambiental, para a questão sustentabilidade, para a questão atributos, entre aspas, seja qual for ele, mas assim, não tem a menor dúvida. Agora, eu acho o seguinte, ó, que vamos dizer assim, como planejamento do setor, olhando para a linha de olhar para a perspectiva de desenhar uma matriz elétrica que seja, né, que tenha característica de sustentabilidade, que seja uma matriz limpa, que tenha essa questão, esse viés de ser uma matriz cada vez mais renovável, né? Eu acho que existe, vamos dizer assim, eu não discordo em absoluto da dificuldade, do desafio e da polêmica que isso pode causar na medida que alguém, vamos dizer assim, resolva determinar quais são os atributos ambientais corretos e como a gente valoriza isso. Isso é muito polêmico, a Alba tem toda a razão. A Beólica tem estudos que demonstram, que valorizam, que tem cálculos muito sérios a respeito disso. A Abragel também tem seus estudos muito importantes que fazem também menção a esse tipo de questão. O que eu vejo é que a gente, de alguma forma, a gente vai ter que encontrar uma alternativa, né, que seja palatável e que seja digerida por todos, né, para poder olhar para frente e tentar desenhar minimamente alguma coisa que implique, né, numa valorização de atributos, para que a gente possa, enfim, garantir, vamos dizer assim, que essas questões que a gente está discutindo, elas sejam bem endereçadas, principalmente no planejamento. Mas não estou discordando em absoluto do que a Elbia falou, concordo, gênero, número e grau. No nosso programa, a prática mostra que a energia rastreada, né, a energia com garantia de origem, vale algo como 1 a 2% a mais no preço da energia, que é o quanto que está se pagando pelo REC. Mas esse é o REC padrão. Mas o nosso programa também tem uma ferramenta para buscar essa resposta de sustentabilidade, que é o selo REC Brasil, que a gente coloca nos empreendimentos com aspectos diferenciados de sustentabilidade. Você vê, Fernando, eu acho... desculpa de novo, tá? Mas rapidinho assim, você vê como isso é importante, isso que você colocou. Lá em 2011, no início dessa discussão, quando eu e a Elba começamos a falar sobre isso, o nosso driver e a forma como a gente vendeu isso para dentro das associações foi o seguinte:
o REC, o certificado, ele vai criar um diferencial competitivo a ponto de que, vamos dizer assim, aquele consumidor, aquele cliente que puder fazer opção entre comprar energia certificada e não certificada, ele optaria por comprar certificada, sem diferencial de preço. Isso é o que a gente pensava lá atrás. Hoje você está dizendo que o IREC ele já consegue dar um diferencial de preço. Ele já é valorizado em preço, né? E isso é fundamental, é muito importante. Então, eu acho, vamos dizer assim, porque aqueles, sei lá, aqueles empreendedores que estão nos ouvindo, né, se tem alguma dúvida, né, a respeito da questão de certificar ou não certificar, eu acho que a resposta já está dada. Vale a pena certificar, não tem a menor dúvida. Fernando, me desculpe, posso colocar mais um ponto nessa discussão, que está ótima? Uma outra coisa interessante que a gente tem visto, e nós estamos fazendo a discussão agora, a MP 998 teve dificuldade de ser aprovada na quarta-feira no Congresso, e nós não temos dúvidas que uma das razões dela não ter sido aprovada, não é só isso, mas uma delas, é justamente porque as fontes ficam ali tentando defender o seu curralito, né? E nós tivemos até um movimento desagradável lá no Congresso de alguns grupos querendo defender o seu curralito para manter os incentivos e, sinceramente, essa é uma outra coisa que eu falo com muita abertura e já estou falando disso há muito tempo, que é a história no nosso caso, é o desconto Natusch, e todo mundo sabe, as eólicas são as primeiras a serem mais afetadas com a perda desse desconto. E aí a gente poderia ou entrar na discussão de que o Brasil está na contramão, tirando os incentivos das renováveis ou os seus atributos, a sua contribuição, ou a gente também poderia entrar na discussão de que a maneira que o Brasil precifica, você realmente não teria muito sentido você ficar fazendo os chamados curralitos, porque a maneira que o Brasil precifica. Os leilões regulados, eles são por fonte. Então, não faz sentido eu pedir um subsídio, não, eu, eólica, porque levo desenvolvimento para o Nordeste, quero um subsídio porque eu tenho tal característica. Porque no leilão de contratação regulada, a eólica vai competir com a eólica. E as outras fontes, cada uma vai ter o seu preço-teto de acordo com a sua característica técnica e econômica. O que isso significa? Por exemplo, as térmicas são mais caras, mas se o governo, o PDE, roda o modelo e entende que precisa ter térmica por questões de flexibilidade ou de potência, a térmica vai participar do leilão e ela terá o seu preço-teto, que não é igual ao preço-teto da eólica, é maior, talvez 2 vezes, 3 vezes. Mas ela vai entrar no leilão, ela não precisa de subsídio, ela já está sendo precificada pela sua característica técnica e econômica. Eu tenho defendido isso muito, tá? Isso num ambiente regulado. Então, e não é aquele argumento de você falar, não vamos dar, porque o argumento de todo mundo é, não, vamos tirar a TUSD das eólicas, das PCHs, porque elas já são competitivas, não é isso? É competitiva com relação a quê e a quem. Isso é uma subjetividade. Não, você pode retirar o incentivo porque você tem um mecanismo de precificação adequado no ACR. No ACL, a situação é muito distinta. Você pode falar, não, tira a TUSD da eólica, mas aí ela vai perder a competitividade. Só que é o seguinte, todo mundo que está brigando no ACL tem o desconto da TUSD. Então, nós estamos brigando entre nós com o mesmo incentivo, e se retirar também não vai fazer diferença. Então, é isso que eu tenho defendido, a retirada da TUSD, e a gente precisa realmente desonerar a tarifa final, e na medida que isso vai, que esse incentivo vai acontecendo. E outra coisa, quem compete hoje no mercado livre que tem incentivo? Nós, as novas renováveis, biomassa, eólica, PCH. Se retiram o incentivo da eólica e deixa, por exemplo, na biomassa, é só um exemplo, é só um desenho aqui para a gente entender, o que vai acontecer? A demanda da eólica vai migrar para a biomassa e a conta da CDE vai ficar do mesmo tamanho. Então, não faz sentido. Por isso que a gente vem e fala,
tem que retirar sim, temos condições de fazê-lo, mas tem que retirar de todo mundo ao mesmo tempo, porque você vai provocar uma assimetria tão grande e não vai alcançar seu objetivo. Por que você está retirando o subsídio? É porque não, as fontes já ficaram competitivas. Não, você está retirando o subsídio porque a conta da CDE está pesando demais no consumidor e você tem uma ineficiência grande no sistema e você tem outras formas de precificar essa fonte e de pagar por ela sem o subsídio. Você pode revelar o preço da fonte. Então, é muito importante a gente entender isso e é por essa razão que a gente defende, né, que o subsídio, se for terminar, que termine para todo mundo. Se for manter, que seja mantido para todo mundo. Agora, a conta da CDE vai se tornar impagável daqui a pouco e o sistema elétrico brasileiro vai ficar insustentável por conta dessas assimetrias e dessas ineficiências. Só para fechar. Ok. Qual que é a resposta que o nosso programa tem para as questões de ESG? Na verdade, é o selo de sustentabilidade colocado sobre o REC. Então, eu trago aqui um caso, alguns números, né? Por exemplo, aqui no ano passado, 7% das transações eram com RECs com o nosso selo, com o selo do REC Brasil. Isso já passou para 32% nesse ano. Ou seja, alguns consumidores já estão se importando não só com a origem de energia, mas com a origem sustentável por uma terceira parte. E o que significa esse selo? Então, eu trago aqui um exemplo. Esse aqui é um caso real de um empreendimento que tem o selo do REC Brasil. Então, por exemplo, no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, número 3, Saúde e Bem-Estar, ações de educação e saúde para mais de 650 pessoas no entorno do empreendimento. 30 hectares de áreas recuperadas no item 15 de vida terrestre. Então, os empreendimentos que querem ter um reconhecimento da sua sustentabilidade, eles submetem as suas ações nos vários ODSs, o programa audita e há uma comprovação de terceira parte dos esforços de ESG. Então, essa é o conceito, quer dizer, o nosso programa ele provê a simples origem de energia ou um pouco mais, a origem de energia com aspectos de sustentabilidade. E nesse ano foi praticamente 1/3 de tudo que foi transacionado de REC no Brasil foi com esse selo. Chegando na reta final aqui, só para ter uma visão do tempo, o que aconteceu, nós lançamos o REC Brasil com base nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, foi no ano de 2018, comecinho de 2019. No ano de 2019, nós colocamos no ar o SISREC, que é o Sistema de Emissão Automática de RECs. Antigamente, as usinas tinham que mandar para a gente as medições e aí nós emitíamos os RECs. A partir do final do ano passado, nós captamos a informação de mais de 2.000 usinas diretamente na CCE e já apresentamos o saldo possível dos empreendimentos e aí já é feito o cálculo automático. Então, ficou bem mais fácil a emissão de RECs a partir do finalzinho do ano passado com o SISREC. Colocamos no começo desse ano o SISREC no blockchain, fornecendo mais uma camada de segurança. Então, hoje, todas as emissões de REC no Brasil são geradas com uma hash. Hash é um número comprido para chu, que quem clicar em cima desse número vai no blockchain e checa a autenticidade da operação. E no final desse ano, o I-REC Standard, né, que é uma plataforma mundial, soltou a sua nova versão, permitindo um uso bem mais fácil. Quais são as novidades que nós tivemos em termos de anúncios? Então, a gente tem aqui Itaú comprando 100% de energia renovável com RECs, Bradesco anunciando a compra, dentro do próprio setor também, a Vestas neutraliza emissões de CO2 em 2020, dentro da estratégia de neutralização houve a compra de RECs, e a Telefônica, o Grupo Vivo,
aqui no Brasil 100% de energia renovável. Então, a gente tem os grandes compradores agora sendo mais sensibilizados para a compra dos certificados de energia renovável. Quem quiser consultar todos os artigos que saíram na mídia, nós saímos em mais de 20 artigos em mídia de grande circulação, é só clicar, colocar o celular aí no QR Code, a gente tem todos os artigos que apareceram. Então, os RECs estão se tornando mais conhecidos do ponto de vista do consumidor. O que vocês acham que vai acontecer no ano de 2021, no contexto da retomada verde? Quer dizer, vocês acham que nós vamos ter mais anúncios desse tipo na grande mídia? Eu acho que sim, certamente. Fala, Elvia, desculpa. Não, pode seguir, Charles, depois eu Não, falo. eu assim, rapidamente, viu, Fernando, eu acho que essa é uma tendência que, vamos dizer assim, demonstra exatamente o que vai acontecer daqui para frente. Eu acho que cada vez mais empresas, né, de grande porte têm mostrado, né, esse tipo de viés, vamos chamar assim, de buscar insumos e contratação de energia de empreendimentos limpos e renováveis, sustentáveis. E eu acho que essa discussão ela é muito rica daqui para frente. Eu acho que talvez seja um grande aprendizado que, né, o planeta, nós como sociedade, estamos tendo, né, em relação a isso. Eu acho que talvez seja um dos principais legados que a gente vai trazer aí ou levar para os nossos netos, enfim, nossos filhos e para gerações futuras, vai ser vamos dizer assim, o momento, a circunstância onde a gente de fato começou a ter um nível de consciência muito grande com relação a isso, e isso, vamos dizer assim, se refletiu nos negócios, né? As empresas entenderam isso como sendo fundamental para garantir a sua performance, o seu resultado, né, para os seus clientes, para a sociedade como um todo. Então, ser limpo, ser sustentável não é mais moda, é uma questão fundamental para garantir a sobrevivência e a rentabilidade dos negócios daqui para frente. Eu ouvi, talvez há uns 4, 5 meses, uma webinar de um executivo que eu admiro bastante, e ele disse o seguinte: ESGs, e diz também de diversidade, não é mais parte da estratégia das empresas, é a estratégia das empresas. E isso resume o que, de fato, está acontecendo e o que vai acontecer no futuro. Então, nós estamos num caminho irreversível da busca pela economia de baixo carbono, os países anunciando emissão zero em 2050. Nós, da Abeólica, participamos ativamente das discussões de green bonds, de certificados e de ativos ESGs este ano, trouxemos especialistas interessantes, e nós entendemos claramente que isto faz parte do negócio da empresa, é o negócio da empresa. E eu me lembro que nós trouxemos uma financista que discutiu conosco em vários momentos, ela dizendo o seguinte: a empresa, ela entendeu que é uma questão de sobrevivência do negócio dela, partir para uma economia de baixo carbono, né? Buscar certificados verdes. Então, é uma questão de sobrevivência. O capitalismo, ele entendeu que é esse o caminho. E eu venho somando a essa discussão um argumento, talvez até como economista, que é difícil de derrubar, é que investir em energias renováveis ficou mais competitivo do que investir em fósseis. Então, além de ser a estratégia, de ser um caminho que as empresas estão seguindo, não custa. Muito pelo contrário, você tem grandes retornos ao investir em diversidade, por exemplo. Está demonstrado que há retorno. Então, é um caminho inexorável, nós estamos indo para aí, e que bom que estamos indo para aí.
né? Porque é um caminho adequado do ponto de vista econômico, social e ambiental. Que bom. Excelente. Para fechar, estamos chegando lá no 1 hora de seminário. O que vai acontecer no ano que vem? Então, lá para março, a gente deve colocar no ar o novo sistema do SISREC. Mal implantamos o sistema em 2019, já tem um sistema novo. Por quê? Porque nós vamos permitir, com esse novo sistema, que os empreendimentos fiquem ligados via internet das coisas, mandando a sua geração real-time para o sistema de REC, de tal forma que a gente consiga emitir RECs praticamente da forma online. Isso nós já estamos trabalhando com uma empresa, configurando o sistema, mas o sistema que nós tínhamos não era capaz de suprir essa demanda, então por isso que a gente mudou a linguagem de programação, e esse novo sistema deve chegar em março do ano que vem, com as aplicações de ligação direta da geração da eletricidade com a emissão dos RECs. Outra coisa que vai acontecer no ano que vem, e isso nós estamos absolutamente alinhados em relação ao mundo, é o REC 2.0. O que é o REC 2.0? É o REC pareado com o perfil de carga do consumidor. Então, por exemplo, uma empresa nos procurou dizendo, olha, eu assinei um PPA como usina solar, ela supre a minha energia, só que durante a noite eu trabalho em 3 turnos, eu pego a energia da rede, mas eu tenho contrato, mas nossa energia não está pareada. O REC 2.0 vai ser uma forma do consumidor, vai ser opcional, dele adquirir RECs cravados pelo perfil de carga, não só pelo consumo total. Isso não está implementado ainda na Europa. O pessoal na Europa está implementando e a ideia é que a gente parta aqui no Brasil da mesma maneira, começando essa nova forma de enxergar os certificados de energia renovável. Nós vamos trabalhar na parte de rastreabilidade também com certificados térmicos, certificados de biometano. Já estamos conversando com o pessoal da Biogás para fazer a implementação. E, por último, o selo de boas práticas, que é o que vocês têm aí na tela, que é um selo que reconhece as iniciativas das empresas em relação à energia renovável. Então, tem várias empresas que têm uma série de ações e querem ter um reconhecimento dessas ações. Então, não só a compra de RECs, que é uma ação, mas aí empresas que investem em autoprodução, seja on-site, seja off-site, uso de GD, monitoramento, eficiência energética, tem várias empresas que têm programas estruturados de eficiência energética, tem até uma norma ISO que trata de eficiência energética. Então, as empresas que quiserem ter o seu sistema de gestão de energia elétrica reconhecido, nós vamos prover esse certificado. O certificado também pode ser concedido em parceria com a empresa de comercialização ou a empresa de consultoria que ajuda as empresas a fazer a gestão da energia. Então, isso é o que nós vamos esperar de 2021, além de torcer para que a gente consiga dobrar de novo, né? Nós, de 2019 para 2020, passamos de 2 milhões e meio para 5 milhões de RECs. Quem sabe, nessa mesma época, no ano que vem, a gente vai estar falando do sucesso de emissão, de transferência, de movimentação de 10 milhões de RECs. Lembrando que na Europa, a comparação não é tão boa, porque lá existe uma regulação. Mas na Europa, o mercado movimenta por ano algo como 600 milhões de RECs. Então, aqui no Brasil, esse ano, nós movimentamos 5 milhões. Então, essas são as novidades que nós temos aí para o ano que vem. Selma, não sei se a gente tem algumas perguntas. Oi, Fernando. Ou vamos... Não, eu acho que vocês foram muito didáticos. Eu tenho uma pergunta para o Fernando. Vamos lá. Então ótimo. Porque eu pedi várias perguntas aqui pelo chat e não chegaram, Fernando. Vocês foram muito didáticos. Ok.
Então, vamos lá, Elber. Fernando, essa é justa, hein? Essa é justa, mas eu quero te ouvir. A gente conversou sobre isso até uma vez que nós fomos ao Ministério, que você apresentou o certificado. Na sua experiência internacional, você acabou de mencionar que na Europa tem lá obrigatório, né? Tem uma regulação. Você conhece bastante o Globo nessa questão certificada. E eu queria saber, eu falei, né, que acho que o mercado resolve e tal, mas eu queria ouvir você. O que você acha, e até com a experiência que você tem com o nosso certificado, já há 7 anos rodando, qual que é a sua posição hoje? O que você entende disso, de sinal vindo do governo ou de alguma regulação? Eu pessoalmente, sou adepto da autorregulação, se possível, instrumentos de mercado que façam que induzam os agentes econômicos a tomar o caminho. Na Europa, tem um sistema lá chamado de garantias de origem, que, para vocês terem uma ideia, 95% da energia renovável é transformada em garantias de origem, RECs, e são alocadas para países ou para consumidores. Então, só 5% da energia renovável sobra no grid genérico, no grid sujo, né, que se coloca. Já nos Estados Unidos, lá a legislação é mais por estado, então lá existe o chamado Renewable Portfolio Standard, que são metas de geração, não necessariamente de consumo, são metas de geração, onde existem comercialização de cotas, ou seja, aquela empresa de geração de energia que gerou mais energia renovável do que a sua cota, comercializa isso com outras geradoras de energia, e aí isso atende à regulação, e depois, no final, os consumidores compram ou não. Então, a ponta de compra do consumidor é voluntária, não é regulada. E tem um sistema misto, por exemplo, no México. No México, eles colocaram algumas metas de consumo, então tem algumas indústrias que têm lá obrigação de consumir, salvo engano, no ano passado chegava a 25% de energia renovável. Porém, existe também a frente voluntária. Então, lá no México tem as duas frentes. Eu, pessoalmente, se os instrumentos de mercado forem suficientes para movimentar os agentes econômicos, eu sou mais favorável à autorregulação, ao mercado voluntário, sem a regulação do governo. Ótimo, obrigada, Fernando. Fernando, chegou uma pergunta aqui do Matheus Bortotto, perguntando quais são as perspectivas para o ingresso do I-REC no BBCE. A gente está conversando com a Bolsa, nós já definimos todo como seria a estrutura do produto para ser comercializado lá, e o pessoal lá está desenvolvendo. Eles haviam falado que para o comecinho do ano que vem, teriam 2 produtos comercializados lá na BBCE. Seria a energia com REC e o REC desagregado. Então, a perspectiva é boa. Acredito que nos próximos 6 meses vai ter esse produto lá para ser comercializado. Maravilha. Bom, não temos mais perguntas, então acho que seria bom a gente fazer as considerações finais para encerrar. Tá bom. Charles. Isso. Agora você. Sem chance. Tá bom. Não, eu só tenho a agradecer a presença de todos. Eu acho que a gente teve uma boa audiência, pelo que eu pude acompanhar aqui. O debate foi excelente. É muito bom poder, né, conversar sobre esse tema, principalmente com uma pessoa assim tão querida e tão conhecedora dos temas, né, do setor de energia e das fontes renováveis, de mercado, como a Elbia. E recheado, vamos dizer assim, temperado com essas questões, né, do Fernando, do nosso certificado e as perspectivas que a gente tem pela frente. Eu acho que minha expectativa é que a gente teve que tenhamos um 2001 com um olhar assim completamente diferente em relação ao que nós passamos agora em 2020.
Eu acho que tem sido um ano extremamente desafiador para todos nós, né? Mas certamente a gente aprendeu lições importantes. Eu acho que vai servir de uma plataforma para a gente crescer, para a gente se desenvolver, né, como empresas, como negócios, como pessoas. Eu acho que nós aprendemos, né, diversas formas diferentes de trabalhar. É um momento onde a inovação ela tem um terreno muito mais fértil, porque a gente se coloca numa situação de maior pressão e nós precisamos encontrar soluções diferentes, né, para problemas que nós temos. Então, eu vejo assim essa perspectiva com bastante otimismo. No caso específico do nosso segmento, né, das PCHs, a gente tem muitas discussões importantes, temas, né, bastante desafiadores aqui pela frente, toda a modernização do setor, o que nós precisamos fazer como associação e como empreendedores para dar uma perspectiva de futuro mais sólida para quem investe, né, em pequenas centrais. E, enfim, olhar para esse novo horizonte, essa nova perspectiva com muito mais otimismo. Tá? Então, mais uma vez aí, Fernando, obrigado pela organização. Elbia, realmente é um prazer poder dividir um painel com você. Fico muito feliz e eu quero desejar a vocês e a todos, né, que estão nos assistindo um Feliz Natal e uma passagem de ano aí junto com todas as famílias e com muita saúde, muita alegria e muita perspectiva de sucesso. Um grande abraço. Obrigada, Charles. Podemos dizer que sobrevivemos, né, a um ano tão difícil, aprendemos, criamos e evoluímos também em vários aspectos. A gente tem um desafio muito grande, estamos trabalhando em todas as associações em conjunto com o governo, mudanças importantes no setor de energia, modernização do setor. Ontem a gente até teve uma aprovação no Senado da Lei do Gás, que é tão importante para o país. Estamos aí, acabei de saber que a MP 998 vai ser pautada semana que vem, espero que aconteça, e vamos trabalhar em conjunto, né, Charles? A gente sempre está em conjunto ali no Congresso para que essa MP seja aprovada. Temos algumas coisas para fechar esse ano, mas as nossas perspectivas realmente são muito boas do campo da energia, do campo das energias renováveis, e eu estou bastante esperançosa também que a gente tenha, logo no início do ano, respostas aí da vacina para que possamos melhorar um pouco mais a nossa mobilidade, poder nos ver mais, mas a gente também aprendeu que muita coisa nós vamos poder fazer utilizando os sistemas que existem. Acho que nós vamos fazer um bom mix de produtividade, de encontros, né? Acho que vai ser importante também. Queria agradecer novamente pela amizade, pelo companheirismo de sempre, Charles, e parceria no setor. Você também é uma pessoa que eu admiro muito e convivemos tanto tempo, em particular pelos certificados, e aí agradeço também ao Fernando, que o Fernando ele é assim, obstinado com certificado, né? E ele pegou isso para si, trabalhou e trouxe. Hoje a gente vê esse resultado e muito se deve ao empenho pessoal, à paixão que ele tem pelo trabalho que ele faz. E nós temos assim um valor muito grande em mãos, além da gente ter as fontes renováveis em mãos e sabermos que estamos no lugar certo, no caminho certo, fazendo a coisa certa. A gente ainda está buscando esses mecanismos que venham atender o mercado, desenvolver o mercado, e isso nos faz muito, muito, muito felizes, né? Então, muito obrigada a vocês e obrigada à audiência, também às pessoas que participaram, que estão aqui nos cumprimentando pela webinar. Eu gostaria de desejar um final de ano feliz, né? Boas festas para todo mundo. Vai ser uma virada. Eu até brinquei um dia desses que é quase burocrática, né? Que a gente está indo numa velocidade tão grande, mas estaremos aí novamente ano que vem, né? Com toda a energia, com toda a força, para trabalhar pelo nosso setor de energia, pelo setor de energias renováveis e pelo nosso país, para que a gente faça logo uma retomada também do crescimento econômico, que é muito importante para o país. Muito obrigada a todos e bom dia. Fernando.
Ok, muito obrigado. É uma honra trabalhar com a Beólica, trabalhar com a Abragel, quando a gente sai para representar o país lá fora. Eu sempre faço a questão de mostrar os logos das associações, porque é isso que dá o apoio, a legitimidade ao programa. Então, obrigado, Elber, obrigado, Charles. Feliz Natal, bom ano de 2021, com muita energia renovável. Valeu! Valeu. Tchau, tchau. Queria agradecer a equipe da Beólica, a Selma, que coordena a parte de comunicação, mas toda a equipe, e o Sandro, que eles fizeram um trabalho excepcional este ano e nos propiciaram uma série de webinários e de encontros. Aí. Obrigada à equipe toda da Beólica e o nosso time de mais ou menos 12 pessoas. Né? Então, só um lembrete, o vídeo vai ficar tanto no site do Totum quanto no site do recbrasil.com.br para assistir depois. Isso. Valeu, obrigadão. Importante. Tchau, tchau. Um abraço, até Um mais. abraço.